E aí pessoal, tranquilo? Mais um vídeo então pro canal aqui, falando sobre as questões de direito militar. Hoje pretendo abordar com vocês a competência civil, né, chamada competência civil da Justiça Militar, a partir daí da emenda constitucional número 45 do ano 2004. Como todos sabem, hoje eu sou advogado, eu fui já praça da Polícia Militar, soldado da Brigada Militar, né, assim denominada a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, e a gente escuta muito aí dentro dos quartéis de que o comandante quer punir e vai punir porque quer, né, é assim que funciona, e na verdade, na prática, né, ao menos quando aquele praça tem um advogado que efetivamente busca o reconhecimento dos seus direitos, as coisas não funcionam exatamente dessa forma. É claro que existe um poder discricionário e isso faz parte, né, desse entendimento, dessas conversas, dos diálogos que a gente tem em relação ao direito administrativo militar, né? O direito administrativo por si só ele vai fazer essa distinção entre poder discricionário e poder vinculado. Existe muita divergência em relação a esses conceitos e como eu tenho trazido para vocês no canal, a ideia não é a gente abordar aspectos teóricos ou dispositivos de lei seca, como a gente costuma dizer, né? É a gente trazer o conhecimento prático daquilo que acontece na vida real. Então, compartilhando com vocês hoje essa questão. Pode efetivamente o comandante punir porque quer, sem um fundamento jurídico idôneo, sem uma fundamentação adequada, sem que efetivamente exista uma transgressão disciplinar? Bom, eu diria para vocês com bastante tranquilidade que depende, como tudo no direito. Por que depende? Se as coisas ficarem somente no âmbito administrativo, ou seja, o militar eventualmente cometeu algum deslize, alguma falha, o comandante vai comunicar isso, ou algum outro oficial lá, algum sargento vai comunicar a situação, vai formalizar, vai fazer uma parte comunicando, um boletim de ocorrência policial militar, narrando os fatos, e a partir de então pode ser instaurado um procedimento investigatório, uma sindicância, um inquérito, ou eventualmente de maneira já direta, automática, um processo administrativo disciplinar militar. Se o militar efetivar sua defesa e mesmo se sentindo injustiçado ou que o ato punitivo, sancionatório é ilegal e não recorrer à esfera judicial, aí sim, aí eu diria para vocês que o comandante pune quem ele quiser. Mas se esse praça tiver respaldado, tiver conhecimento dos seus direitos e acima de tudo tiver um advogado que vai correr atrás dos seus direitos, eu diria que não. A vontade do comandante, a vontade de um oficial, a vontade de um superior, ela necessariamente precisa estar atrelada à lei. O poder discricionário no direito administrativo nada mais é do que uma margem de escolha que os gestores, enfim, que a administração por meio de pessoas que estão ocupando as funções, elas têm o poder de escolher entre uma coisa ou outra, e isso no processo administrativo, ao meu ver, a maior correlação é na apreciação da prova. Por exemplo, o militar ele é acusado do cometimento de uma transgressão e ele traz alguma prova e aquela autoridade entende que a prova não é suficiente para, para arquivar, para justificar aquela transgressão disciplinar. Se ele entende que não é suficiente, ele vai eventualmente aplicar a sanção e aí vai ter os recursos, enfim, e aí a questão pode ser levada ao Poder Judiciário, à Justiça Militar Estadual. Todo o militar, e aí eu vou trazer para o contexto aqui do Rio Grande do Sul, por mais que a gente esteja iniciando aí no canal com esses vídeos, mas a gente sabe da extensão, né, do alcance que a internet proporciona ao conhecimento, e é justamente essa a ideia, né, do nosso escritório, e eu estou à frente desse projeto para tentar levar mais conhecimento, principalmente aos praças da Brigada Militar, que são efetivamente quem respondem, quem responde, quem efetivamente é punido, né, à luz aí do regulamento disciplinar da Brigada Militar. Então essa é a ideia, só que eu vou trazer para nós aqui o contexto do Rio Grande do Sul, né, Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul e o nosso tão afamado aí, o RDBM, o Regulamento Disciplinar da Brigada Militar, um decreto-lei do ano de 2004, que traz algumas questões processuais que a gente poderia tratar em diversas aulas aí, porque é muito polêmico, tanto a edição desse decreto quanto as prescrições, a formatação do processo, né? Questão de ônus de prova, enfim, questão de testemunhas, tem diversos erros que eu reputo que não correspondem a uma estrutura processual estabelecida pela Constituição. Então é como eu digo, o que eu penso ou que eventualmente um comando pensa é indiferente.
a gente tem que fazer uma análise jurídica, uma interpretação de todas as leis, de todos os regulamentos à luz da Constituição. É como todo mundo diz, qualquer professor de direito constitucional sabe disso. A Constituição, ela é como se fosse uma lupa, como se fosse uma lente que vai nos servir para fazer uma interpretação daquele texto. Então eu tenho, por exemplo, o texto da lei, de um decreto aqui, e eu tenho a Constituição. Eu tenho que olhar esse decreto, essa lei, à luz da Constituição. E a partir desse momento eu posso fazer algumas filtragens e eu vou encontrar eventualmente algumas incoerências do ponto de vista jurídico, hermenêutico, interpretativo em relação a diversas disposições. Nos decretos, assim como o RDBM, as coisas elas tomam um campo bem maior assim de atos que eventualmente a gente questiona do ponto de vista jurídico, é sempre nessa perspectiva que a gente trabalha. E, enfim, um decreto por si só ele é vamos dizer, um formato legislativo com maior rigor. E é por isso que eu quero trazer a vocês hoje essa questão. Eu já fui punido aí quando eu era soldado da Brigada Militar por processos administrativos disciplinares militares que eu entendia que eram equivocados, que a decisão realmente não tinha sido justa. E eu, particularmente, eu nunca, durante essa minha trajetória, eu nunca, através de advogados, eu nunca procurei a Justiça Militar para anular, né, um processo administrativo disciplinar. Essa é a grande questão. A partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, né, a Justiça Militar, as justiças militares estaduais, elas tiveram essa extensão de sua competência. Ou seja, se o militar foi punido, foi sancionado na via administrativa e ele entende que aquele ato merece uma reforma, merece, enfim, ser reavaliado, e aí essa questão é importante porque o judiciário ele não vai atacar o mérito administrativo, a gente tem que tomar cuidado com isso. O mérito do ato administrativo, ele não vai ser apreciado via de regra pelo Poder Judiciário. Essa é uma grande questão e é um pouco divergente, porque o que seria o mérito administrativo? A decisão, por exemplo, de um comandante, de um oficial punindo lá um praça, ela é um mérito administrativo. E é nesse ponto que eu digo para vocês que a vontade do comandante ela é indiferente. O comandante ele não pode punir porque ele quer. É claro que a questão de suficiência probatória é muito relativa, mas se houver uma decisão fundamentada do ponto de vista jurídico e dentro das provas constantes nos autos do processo, ele pode eventualmente punir e eu vou levar essa demanda ao judiciário e não vou ter anulação, né, de um processo administrativo que for bem fundamentado, que for bem montado, que for articulado do ponto de vista jurídico. Mas a grande questão é que a gente sabe que muitas vezes, né, essas decisões, quando apresentam erros, a gente consegue identificar a falha jurídica em relação à fundamentação utilizada ou o descompasso entre o que existe nos autos e o que efetivamente acabou sendo decidido, né? A solução que foi exarada por aquele comando. E a gente leva essa questão ao Poder Judiciário, né? E aí é a Justiça Militar Estadual, aqui no Rio Grande do Sul a gente vai levar, eventualmente a gente vai até o Tribunal de Justiça Militar para debater essas questões e dizer, olha, aí eventualmente isso funciona como efetivamente um processo judicial que vai discutir a validade de um ato administrativo. A sanção aplicada ao militar nada mais é do que um ato administrativo. E se esse ato administrativo tem uma falha, o Poder Judiciário vai anular. E por competência constitucional, e por atribuição constitucional, a competência seria da Justiça Militar Estadual de fazer essa análise de atos disciplinares, né, que eventualmente tem alguma ilegalidade. Eu, enquanto advogado, já consegui algumas anulações. O nosso escritório, eventualmente, também já tem decisões anteriores que anulam processos administrativos disciplinares pelas mais variadas questões, né? A gente não tem como adentrar em todas as perspectivas, porque cada processo tem a sua particularidade, tem o seu elemento de ilegalidade, que a gente analisa e olha, realmente isso aqui deve ser levado ao judiciário porque tem uma possibilidade grande de ser anulado, porque não foi observado tal preceito legal, porque a sanção ela é desproporcional, porque eventualmente a decisão, e aí a gente vai eventualmente entrar de forma excepcionalíssima no mérito administrativo e vai dizer essa decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, ao que foi produzido. E aí, como eu digo para vocês, eu, enquanto soldado da Brigada Militar, eu já me vi sancionado na via administrativa por demandas que eu entendia que não eram legais. O que é legal?
É o que a lei realmente determina. Existe uma fundamentação idônea, o militar, o praça, ele não vai ficar insatisfeito, ele não vai buscar a esfera judicial, mas se ele se sentir satisfeito, aquela sanção, que teria como finalidade inicial a manutenção da hierarquia e disciplina, ela vai surtir um efeito contrário, ou seja, a tropa vai se revoltar. E isso acontece muito, não só na Brigada Militar, como em diversas instituições militares, onde a hierarquia, a disciplina, o medo, às vezes, a ameaça velada em relação ao militar que eventualmente não tem estabilidade, ele vai se submeter àquela decisão e vai dizer, eu não vou me incomodar e tudo bem. E aí beleza, aí o comandante vai decidir, vai punir de forma injusta e nada vai ser feito. Mas se tu não te importa, se tu não teme realmente correr atrás do que efetivamente deve acontecer, tu vai levar essa demanda ao Poder Judiciário, né, por meio de uma ação, pode ser uma ação ordinária, e aí, eventualmente, ela vai ter um pedido de liminar. Para quê? Para anular o ato administrativo. Eventualmente, se esse ato administrativo for anulado e não tiver ainda sido alcançado pela prescrição, o que vai acontecer? Vai ser refeito, né, aquele ato administrativo. Às vezes, o processo administrativo é anulado como um todo, e aí ele pode eventualmente começar do zero, ou durante a sua tramitação houve algum erro que foi constatado, que foi julgado lá depois pelo juiz, a decisão ela é mantida ou não pelo Tribunal de Justiça Militar, e a determinação é para que seja refeito o ato, ou para que seja refeito todo o processo administrativo disciplinar militar. E essas são as questões que giram de forma muito sucinta, de forma muito objetiva, em torno da análise judicial do mérito administrativo de um processo disciplinar. A gente tem o PADM, vamos dizer, digamos que os oficiais, enfim, o comando, a autoridade que instaura, que tem, e aí isso vai variar de cada unidade, de quem é realmente que tem a competência para instaurar. A gente certamente vai fazer uma aula de forma específica falando desses temas. O RDBM ele permite que a sanção disciplinar exista, mas ela coloca o próprio RDBM tem algumas diretrizes que, se não forem observadas, vão gerar nulidade. E aonde vai ser reconhecida essa nulidade? No Poder Judiciário, na Justiça Militar Estadual. Essa é a questão que eu queria passar para vocês hoje, pessoal, para a gente falar um pouco dessas questões que me incomodam, que já me incomodaram e me incomodam muito ainda hoje, né? Deixando bem claro que superior hierárquico nenhum, comandante nenhum pune porque quer, sob pena, inclusive, de uma responsabilidade pessoal, tanto na via administrativa, quanto na via civil, quanto na via penal. As esferas administrativas que atingem os praças, atingem também aqueles que punem de forma ilegal. Então, essa realidade só vai mudar quando efetivamente os praças se movimentarem e buscarem, diante de um processo administrativo que foi ilegal, que foi arbitrário, que foi injusto, buscar não só a anulação, mas como a responsabilização daqueles que agiram à margem da lei, utilizando de forma arbitrária do poder que lhes foi conferido. É isso, pessoal. Deixe suas dúvidas, comentários, sugestões. Nos acompanhe também no Instagram, o Instagram do escritório que eu atuo hoje, Peçanha e Machado Advocacia. Tem o meu perfil pessoal também, que eu trabalho com outros temas. Se inscrevam no canal, cada vídeo novo vocês vão ser informados. E é isso, pessoal. Deixe seus comentários, algum tema que vocês entendam relevante, para a gente seguir dando continuidade a esse compartilhamento de conhecimento, para que cada vez menos o praça seja punido de forma injusta e que realmente os seus direitos sejam respeitados, assim como a lei impõe. Certo, pessoal?